Glória a Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5. Tira um pouquinho do som aí, porque se eu falar alto aqui, né? Abaixa um pouquinho. O pastor de vez em quando perde o controle. Então o som lá que precisa controlar o pastor. Apocalipse, capítulo de número 5. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Versículo de número 11. Apocalipse 5. Versículo 11. Amém? Livro de Apocalipse é fácil de achar, né? É o último da Bíblia. O duro é quando o pastor diz assim, abre aí em Abacuque. Aí precisa de uma profecia. Aleluia. Versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, Alguém tem calculadora aí? Me ajuda. Milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, isso é, como se fosse num grande cântico, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, o seguinte: sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Amém? Senhor nosso Deus, que a tua graça e o teu poder, Pai, possa, nessa noite, falar não aos ouvidos, mas sim aos corações, de uma forma revelativa, de uma forma grandiosa e maravilhosa. Amém? O texto que nós tomamos nessa noite, ele fala de uma grande visão de João. Uma visão que ela chega a ser indescritível, porque é algo que a gente começa a imaginar ou pensar e a gente não consegue chegar a uma decisão a respeito de tão grande é essa visão. Quando você pensa em um grande exército combatente com milhares de soldados, você chega a ficar, né, como se diz, tremendo por dentro ao saber quão grande seria aquela guerra ou aquela batalha. Agora imagina você quando João ele tem aquela visão, a visão de um exército celestiais, de uma falange celestial, tão grande, mas tão grande que João, ao tentar escrever ou descrever, ele descreve milhões e milhões de milhares de milhares. Nós estamos falando de anjos. Algumas pessoas, ao ler esse texto, dizem, não, mas aí junto já está incluso a igreja que foi arrebatada. Não, não é verdade. Porque segundo escatologia, a igreja é arrebatada lá no capítulo de número 6. Aqui nós estamos em 5. Então nós estamos falando de um exército extraordinário, poderoso, grandioso, angelical. Se hoje na face da terra existe 7 bilhões de pessoas, nessa conta ou nessa matemática, nós poderíamos chegar a muito mais do que isso de anjos. Nós estamos falando de um exército extraordinário, em que a Bíblia faz menção deles desde a criação, porque segundo a Bíblia, na criação eles já estavam com Deus. Nós estamos falando de irmãos, nós estamos falando de pessoas com corpos celestiais,
que vive no mundo invisível, no mundo espiritual, mas que são parceiros daqueles que amam a Deus e seguem a sua palavra. Nós estamos falando de seres, tanto que o livro de Apocalipse, que é o livro que nós lemos, o livro da revelação, o livro das coisas finais, você não vai encontrar a palavra anjo só no capítulo 4, 6 e 13. Nos outros 19 capítulos que você vai ler no livro de Apocalipse, nos outros 19 capítulos você vai encontrar a narrativa anjos, anjos, anjos do Senhor, anjo, anjo, bradou anjo, disse o anjo, e o anjo veio, o anjo foi, o anjo, e o anjo, o anjo, o anjo. Nós estamos falando do decorrer das coisas do final do tempo. Então, logo quando eu olho para esse exército que não dá para contar, que é uma coisa extraordinária, eu começo a pensar como pessoa espiritual, na grande expectativa desse grande exército, ao comando supostamente de Miguel, aguardando o momento da grande batalha do Megidon ou do Armagedon. Porque o próprio livro de Apocalipse descreve essa batalha entre os anjos de Deus e os anjos do inferno a comando de Miguel. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Então nós estamos falando de seres celestiais com corpos celestiais. Nós estamos falando de seres invisíveis, atuando no mundo visível, sem que nós vemos, mas ele está presente, eles estão presentes. Se você começa a ler a Bíblia e você começa a ver que a Bíblia fala de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins. São classificações angelicais a serviço de Deus. E logo eu começo a imaginar, peraí, mas o mundo é tão importante assim, é? Se Deus tem um exército tão poderoso assim, por que é que Deus tem um exército? Por que é que Deus criou um exército tão poderoso assim? Porque um rei que tem um exército tão poderoso assim, porque tem riqueza para guardar e defender. E que riquezas são essas? Qual a riqueza que Deus guardaria e defenderia com um exército tão numeroso desse? Qual é essa riqueza? Por que Deus se importa tanto em guardar algo com tão grande exército? É porque eu e você, às vezes, se esquecemos do valor que nós temos do contexto espiritual. E é até pródigo, até às vezes normal, mas não é normal. É normal ver alguns cristãos dizendo assim, ai, eu estou cansado de viver, eu gostaria que Jesus voltasse logo. Toma consciência que você é muito importante para Deus. Toma consciência que você tem muito valor, porque você é guardado por algo indescritível. Algo que se posiciona no mundo espiritual. E o grande problema é que a maioria de nós, crentes em Jesus, somos muitos religiosos, frequentadores de igrejas, mas lemos pouco Bíblia e damos pouco valor a certos conceitos espirituais. Porque eu aprendo com esse Deus extraordinário e glorioso, quando Ele cria o homem com livre-arbítrio. Tanto que você que está olhando para mim com esses olhos bonitos nesta noite, você tem o poder de decidir o que você quer. Quer ser salvo? Aleluia, glória a Deus, os anjos vão fazer até festa no céu, porque a Bíblia diz que eles fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagina você, um exército desse tamanho, fazendo festa e cantando glória e louvores, e glória e louvor. Mas por que é que vocês estão fazendo tanta festa assim? Por que é tanto louvor? Por que é tanta glória? Por que é tanto louvor? Por que tanta glória? Só um se arrependeu, não importa, ele tem valor, ele é grande demais. Ele não sabe, mas ele tem valor. Aqui no céu ele é visto como uma joia preciosa. Aí logo eu começo a suscitar a minha mente espiritual e eu começo a pensar, porque de vez em quando o Espírito de Deus vem a nós e nos obriga a pensar. Para de ser religioso, para de ser crente e pensa nas coisas certas. Começa a pensar no valor que você tem.
Começa a pensar nas brigas no mundo espiritual para tirar você do mundo e trazer você para a graça de Deus, para a glória de Deus, para a unção de Deus, para o poder do Espírito de Deus. Quando nós reconhecemos isso, veja bem como isso é lindo. O mundo espiritual tem duas rotas. A rota de Deus e a rota do diabo. É assim que eu gosto de falar. Diabo. Deus, diabo. E nessas duas rotas tem anjos. De Deus e do diabo. Isso é fundamental. Tanto que você pega na Bíblia e você vai ver desde o Gênesis, e você vai vendo, os anjos de Deus estavam com o Gênesis da criação, os anjos de Deus estavam com os profetas, em todas as suas jornadas proféticas, lá estavam os anjos de Deus dormiram na casa de Abraão, os anjos de Deus se materializaram, fizeram carne, dormiram na casa de Ló, os anjos de Deus estavam com os grandes profetas, os anjos de Deus estavam no nascimento de João Batista, os anjos de Deus estavam no nascimento de Jesus, os anjos de Deus estavam na tentação de Jesus, os anjos de Deus estava no batismo de Jesus, os anjos de Deus estavam lá no Monte Gólgota com Jesus, os anjos de Deus estavam na ressurreição de Jesus, os anjos de Deus estavam na ascensão de Jesus, os anjos de Deus estavam com os apóstolos, os anjos de Deus estavam em Apocalipse, os anjos de Deus estão aqui nesta noite porque eles são ministradores a serviço do reino de Deus. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso, mas entendamos algo que nós não podemos deixar aquela amnésia atingir nossas faculdades espirituais. Existem duas rotas nesse mundo espiritual. É como você fosse daqui a São Paulo e você pegasse aqui, eu não sei, em Santa Maria da Serra, e você saísse aqui por esses baixões de serra e cortando os canaviais, para você desviar das rodovias pedagiadas. Você pode não pagar pedágio, você pode não ter sacrifício de pagar pedágio, mas você vai cair numa ribanceira, você corre risco de ser assaltado, roubado, você corre o risco de ficar com o seu carro quebrado no meio do caminho, você corre um monte de risco, você corre o risco de chegar lá na frente, os buracos não deixar você passar, mas porém se você pegar a rodovia pedagiada, você vai pagar um valor, existe um valor para pagar, mas tenha certeza, você vai ao destino, seu carro nunca vai ficar quebrado na beira da estrada, porque você vai ter socorro. Escute bem na sua vida, na jornada da sua vida. Se você pegar a rota certa, você nunca vai ficar parado na beira da estrada, porque haverá socorro na sua vida. Você entende essas coisas? Você compreende o valor que tem o ser humano? Você entende agora porque é que o glorioso anjo, o maior de todos os anjos, o próprio Filho de Deus, ele vem ao mundo, ele se faz carne, materializa e vai a uma cruz e derrama o seu sangue para salvar a mim e a você. Por isso, Jesus é maior do que todos os anjos são ministradores a serviço de Jesus e a serviço de Deus. Os anjos do Senhor são aqueles que prestam serviço a Deus. Os anjos do Senhor não prestam serviço ao meu mandado e nem à minha ordem. Não adianta eu mandar anjo, não adianta eu baixar ordem para anjo, não adianta eu pedir para anjo, não adianta eu orar para anjo, porque anjo não me obedece, anjo obedece ao Senhor, anjo obedece ao Senhor, tanto que a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, Jesus deixou claro, absolutamente claro, suficientemente claro, que só existe um ser digno de louvor e adoração, que é Deus. Todo louvor e toda adoração, todo culto tem que ser dado a Deus, a anjo não recebe louvor, anjo não recebe culto, anjo não recebe adoração, anjos são co-irmão nosso a serviço do reino de Deus. Nós trabalhamos aqui, eles da atmosfera espiritual, nós fazemos uma junção. Aqui nessa terra, quem trabalha somos nós, aqui nessa terra, quem faz a obra somos nós, aqui nessa terra, quem prega o evangelho somos nós, aqui nessa terra, quem expulsa demônios somos nós, aqui nessa terra, quem cura os enfermos somos nós, aqui nessa terra, quem profetiza bênção somos nós, aqui nessa terra, quem quebra a maldição somos nós, tudo isso no nome de Jesus.
Jesus, tudo isso no nome de Jesus. Aonde eu vejo, eu vou no nome de Jesus. Aonde eu toco, eu vou no nome de Jesus. E quando eu não puder mais, os anjos de Deus começam a trabalhar por mim, porque lá no mundo espiritual eu não tenho capacidade de penetrar, mas Ele tem, e Ele trabalha por mim, e Ele trabalha por você, e Ele tem ações no mundo espiritual. Você consegue entender essas coisas? Por que de repente você vê uma pessoa que estava na igreja, e ela parecia ser um bom evangélico, um bom crente, e de repente alguma coisa muito cruel começa a acontecer com ela? É porque certamente essa pessoa saiu da rota. Se ela continuar na rota de Deus, ela vai ter cobertura de Deus. Se nós sairmos da rota de Deus, nós vamos ficar na outra rota, obscura. No mundo espiritual, somos nós que ditamos as regras. Deixa eu compartilhar isso com você. Os anjos de Deus, eles são seres celestiais, com corpos celestiais, com muito mais vantagem do que nós. Por quê? Porque eles têm capacidade de ver coisa que nós não vemos. Eles conseguem chegar aos dois mundos, nós enxergamos só esse. Mas só que eles também sabem que existe coisa que só nós podemos fazer. Eles são doidos para fazer a obra, mas eles não podem. Eles só podem dar uma mãozinha quando Deus determina, mas eles não podem vir aqui pregar, eles não podem. Nenhum anjo vai incorporar em mim aqui para sair uma pregação maravilhosa nessa noite. Não, eles não podem. A única pessoa que pode entrar na minha vida é o Espírito de Deus. Portanto, nós crescemos às vezes num ensinamento errado. E os nossos quartos das crianças são cheios de anjinhos coloridos. Tem um rosa e tem um azul. Que parece assim, tem um que é dos homens e outro é das mulheres. E os pais ficam colocando figura de anjos e dizendo que aquilo vai proteger. Não. O que vai proteger meus filhos e o que vão proteger os seus filhos são a sua rota. Aonde você anda? Qual é a sua rota? Qual é o seu caminho? Você anda com quem? Você ora? Você jejua pela sua família? Qual é a rota que você está andando? Se você estiver andando na rota certa, os anjos vão alcançar seus filhos aonde eles estiverem. Se você estiver andando na rota certa, a sua família vai estar na rota dos anjos. E quando a desgraça acontecer, os anjos de Deus vão estar com você. Isso mesmo. Os anjos de Deus vão estar com você. Você chega na Bíblia e você acha um anjo chamado Gabriel. O nome dele significa varão de Deus. Você acha um outro chamado Miguel e o nome dele significa igual a Deus. São arcanjo, arcanjos, uma hierarquia acima dos anjos. São ministradores. Os céus é organizado, Deus é organizado, o mundo espiritual é organizado, nós é que somos badernizados. Nós sofremos porque somos relaxados, nós oramos, nós vamos mais na igreja quando estamos com um problema, nós lembramos de Deus quando a coisa aperta, quando a botina fica apertada, nós somos desorganizados. Nem sempre nós andamos na rota. Por mais crente que somos, passamos 15, 20 dias da nossa vida desviado do Evangelho. Não lemos a Bíblia, não vamos ao culto de oração, não vamos à igreja, não estamos nem aí. Nós estamos cuidando da nossa vida, nós estamos tomando conta do nosso nariz. E quando nós menos percebemos, estamos saindo fora da rota. E aí ficamos à mercê. Escute bem. A Bíblia diz que os anjos de Deus, o livro de Salmos, de número 104, versículo 4, diz que os anjos de Deus são ministro lavareda de fogo. Ministro lavareda de fogo. Diz eles, são ministro lavareda de fogo. Quer trabalhar na obra? Olha para mim com esses olhos bonitos. Quer trabalhar na obra?
Quer trabalhar na obra? Quer fazer alguma coisa? Quer ter galardão lá no céu quando chegar? Quer receber galardão lá no céu? Quer um dia chegar lá no céu e os anjos, essa míríade de anjos batendo palma para você na hora que você for receber o galardão? Você quer? Pois muito bem. Então é o seguinte, tem que pagar pedágio. Tem que andar na rota certa. Você quer ter ministério? Quer ter ministério? Então quer ter ministério, vai orar. Quer ter ministério, vai jejuar. Enquanto você não tiver um pouquinho de calo nesse joelho, o mundo espiritual não vai dar nem bola para você. As nossas ações aqui têm ação no mundo espiritual. O mundo espiritual é governado pelas nossas ações. Eu passo o dia todo ouvindo besterol, vendo besterol, lendo besterol e falando besterol. Eu vou à noite na igreja e quero sentir a presença de Deus. E eu não consigo, e diz, o culto hoje não foi bom. O pastor não pregou muito bem, o louvor foi mal. O negócio é que eu estou mal, eu passo o dia todo mergulhado no besterol, vendo besterol, falando mal dos outros, e eu quero chegar na igreja à noite e quero sentir a presença de Deus. Que jeito? Não tem jeito. O espírito ficou em casa. Eu estou de corpo presente, espírito ausente. Por quê? Porque a Bíblia ensina, nós não podemos sair da rota. O Senhor Jesus, numa palavra profética revelada e muito grande, Ele diz, orai. Bom, você não gosta de orar, não gosta de frequentar a igreja, não gosta de ler Bíblia, não gosta de jejuar, não faça nada, senta aí, faz nada. Você vai ter menos problema. Não faz nada. É um conselho que eu te dou, não faz nada. Senta, não faz nada. Porque você vai ter menos briga com o reino do Espírito. Porque há momento da nossa vida, nós estamos em um determinado lugar, e olhamos o que está à nossa volta, e olhamos o que está ao nosso redor, e olhamos daquilo que nossos olhos enxergam, mas existe um mundo espiritual brigando nas nossas costas e nós não vemos. Tem 2 demônios e 2 anjos atrás de nós, e o demônio fala para o anjo assim, eu vou arrebentar você, porque ele não está nem aí com vocês. E os anjos dizem, nós estamos aqui porque a qualquer hora ele pode lembrar que Jesus existe, e a hora que ele clamar por misericórdia a gente salva. E o demônio diz, não vai clamar não, está longe, esqueceu, ele já está mergulhado, está sujo, está mergulhado, não vai lembrar. Aqui nas nossas costas tem uma briga terrível. E o demônio diz para o outro, vamos levar mais para frente, vamos levar mais para o fundo. Assopra no ouvido direito e ele não aguenta. Ele vai tomar a decisão da rota errada já. Existe uma briga no mundo espiritual e às vezes nós não atentamos para isso. Quando chegamos dentro do nosso lar, a maioria das vezes nem todos da nossa casa estão na rota certa. Sempre tem umzinho que pegou a rota do outro lado. E esse é o tentado. É o dia inteiro, ele fala uma coisa aqui, fala outra coisa lá, e dá problema aqui, dá problema lá, e dá problema. Quase todos nós, absolutamente quase todos nós, temos alguém à nossa volta que gostamos, que amamos, que zelamos, mas que dá um trabalho. O que fazer, pastor? Vamos mandar essa pessoa tomar uma atitude espiritual. Vamos orar por ela? Vamos. Mas orar só, quando a pessoa é conhecedora da verdade, só oração não resolve. Porque deixa um particular, isso aqui é meu, hein? É meu, você não vai achar na Bíblia, é meu, isso aqui é particular. Sou igual Paulo, aqui falo eu. Quando você pega uma pessoa lá do mundo, neutra, espiritualidade neutra, você ora por ela e existe uma ação no mundo do espírito. Mas quando você pega uma pessoa crente, batizada, toma santa ceia, está na igreja, você ora e o negócio não vira. Mas por quê? Porque depende dela, é consciência dela. Então aí você tem que chegar no ouvido dela e dizer, pô, meu amigo, é hora de tomar uma atitude. Entra na rota certa. Não está pagando pedágio por quê? Quer andar no caminho bom? Quer ter graça? Quer ter felicidade? Quer ter futuro? Quer ser abençoado? Tem que andar na rota certa. Tem que pegar o caminho certo. Agora, veja bem.
A Bíblia diz, o Senhor diz. A Bíblia relata tudo, absolutamente tudo. Primeiro, Jesus é vencedor. Absoluto, acabou, fechasse. Segundo, o número dos salvos é uma multidão. A Bíblia diz isso. Fechasse. Outra coisa, o inferno perdeu, absolutamente perdeu. Fechar, perdeu. Deus é maior. No mundo do Espírito, Jesus já venceu. O anjo, pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 12, que o anjo, na grande batalha, diz, e eles venceram pelo poder do sangue de Jesus. Eles não amaram a sua vida até a morte, e eles venceram pelo poder do sangue de Jesus. Então nós vencemos pelo poder do sangue de Jesus, nós vencemos pelo poder do sangue de Jesus, nós vencemos pelo poder do sangue de Jesus. Verdade. Mas também tem uma verdade que eu não gosto de pregar. Qual é a verdade? No mundo espiritual, veja bem, as pessoas, nós estamos num mundo com hoje mais de 7 bilhões de pessoas e milhares delas morrem a cada minuto no mundo. São milhares de pessoas morrendo por minuto no mundo. Não quero dizer que seja de desgraça, de morte natural no mundo. Milhares delas morrendo. Então existe dois caminhos. O caminho que atravessa o vale da sombra e da morte, e o caminho que cai no vale da sombra e da morte. A Bíblia diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Quando uma pessoa é convertida e ela morre, e ela parte daqui para a eternidade, ela passa os anjos do Senhor continuam os anjos do Senhor, porque está escrito isso em Lucas 16, 19, os anjos do Senhor vêm, toma a pessoa e atravessa o vale da sombra e da morte, e leva ela para a glória. Quando a pessoa não é de Deus, ela não é salva, não tem o sangue de Jesus, ela fica no vale da sombra e da morte. E segundo a Bíblia, quando uma pessoa é salva, os anjos vêm buscar. Os anjos de Deus. E deduzo eu, que quando a pessoa não é salva, os demônios vêm buscar. Tanto que você chega, vocês têm experiência, você chega num velório de uma pessoa de Deus, você olha, a fisionomia é de paz, sono. Verdade absoluta. Você chega num velório que a pessoa não estava nem aí, fisionomia carrancuda, semblante caído, cara feia. Por quê? Porque a alma dela foi arrancada na marra pelos demônios. Eu não gosto de pregar isso, tem gente que fica morrendo de medo. Glória a Deus. Um pouco de medo de vez em quando faz a gente tomar atitude. Porque são verdades absolutas. O mundo espiritual não brinca, nós brincamos. Nós brincamos, mas o mundo espiritual não brinca. Tanto que o mundo espiritual não brinca, que Deus tem os seus milhares, o seu exército é extraordinário. Escute, é lindo demais isso. O exército de Deus é extraordinário, os anjos de Deus são poderosos. Não importa, pode levantar o inferno inteiro. Segundo Daniel capítulo 10, levantou lá um monte de demônio, o inferno foi lá e parou a bênção e não deixaram o homem receber a bênção. Mas 21 dias depois se mobilizou o céu e lá vem o poder de Deus e atravessa e atropela os demônios e leva a bênção a Daniel. Escute bem, se você estiver na rota certa, se você estiver orando, se você estiver buscando, se você for sincero, se você for verdadeiro, se você for fiel, o Espírito Santo de Deus e a ajuda dos anjos vão atropelar o mundo espiritual e você vai sair dessa vitorioso, você vai sair dessa vitoriosa. Irmão, você vai ter a sua vitória, você vai participar da tua vitória. Aconteça o que acontecer, se você estiver na rota de Deus, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, você vai ter vitória. Os demônios vão perder porque são perdedores. E Deus nunca perdeu nenhuma batalha. E você não perderá. Agora vamos falar sério. Nós estamos falando de anjo no mundo espiritual, corpo espiritual, invisíveis. No mundo invisível. Paulo falou muito disso. Colossenses capítulo 1. Tronos, principados, mundo invisível. Mas tem os anjos do mundo visível.
Você sabia que você pode ser um anjo para alguém? De repente você pode ser um anjo nessa terra para alguém. Na maioria das vezes, nós não damos bola para certas coisas. Eu me lembro, eu não tinha completado 7 dias de conversão, de consagração de pastor, porque eu tinha sido consagrado no domingo, e no sábado seguinte ainda não fazia 7 dias de consagração. Isso há 25 anos atrás. Eu fui ao hospital com a minha Bíblia velha, orar para uma pessoa que estava no hospital. E quando eu desci as escadarias do hospital, quando eu estou no saguão para sair para fora, uma mulher me segura no meu braço e diz: o senhor faz oração? Eu digo: faço. O senhor poderia fazer uma oração para o meu marido? Vamos lá. Ele estava numa sala ali, no primeiro andar. Uma sala guardando UTI, porque ele tinha sofrido um infarto do miocárdio. E o caso dele era grave, ele estava aguardando uma vaga para UTI. E eles eram da cidade de Itu e tinham vindo em Barra Bonita para visitar a família. Deu infarto nele, veio para Santa Casa de Jaú e ele estava aguardando um lugar na UTI infartado. E quando eu cheguei, ela vai me contando a história no caminho, ela vai me contando, e quando eu chego lá, ele está numa cama, tinha mais uma pessoa lá. E quando eu cheguei, ele com voz bem baixa, muito canseira, ele disse para mim: olha, o que o senhor é? Eu falei: eu sou pastor. Ele disse: pastor? Eu tinha medo de falar pastor ainda, eu engasgava, na hora que eu ia falar pastor, engasgava, eu tinha medo do nome, esse nome me incomodava. 7 dias de consagração. E ali, eu falei para ele: olha, nós vamos orar pelo senhor, Deus vai abençoar. Ele disse: tem uma coisa que eu quero te dizer. Meu filho, minha nora, está grávida do meu primeiro neto. E pede a Deus que eu gostaria de vê-lo. Eu disse a ele: nós vamos orar, Deus vai te curar, vai te tirar dessa. Tenha certeza, Deus vai te tirar. Hoje eu tenho fé, mas naquela época parece que eu tinha mais fé que hoje ainda. E nós oramos ali para ele, houve uma comoção, as pessoas que estavam ali choraram, ele chorou, foi algo extraordinário que aconteceu naquele leito. E quando eu ia sair, ela disse para mim: por favor, como é que é seu nome? E puxou um caderno e anotou: qual é a rua que você mora? Jorge Buchala 558, qual o CEP? Eu disse: não lembro, o CEP não lembro. Não, tá bom, aqui tá bom. Eu disse: eu vou escrever para o senhor dizendo que ele foi curado. 15 dias depois chega uma carta em casa. Quando eu peguei a carta, eu vi a carta de Itu. Falei: oh meu Deus, será que o homem morreu? Quando eu abri a carta, ela diz: graças a Deus que um dia eu te encontrei. Você não sabe, mas estou escrevendo para dizer que você não sabe, mas é para você ficar sabendo, você é um anjo de Deus e não sabe. E era tudo que eu precisava ouvir. 7 dias de consagração, era tudo o que eu precisava ouvir, era o que eu pedia para Deus. Ela diz: você é um anjo. 2 coisas marcou na minha vida, talvez eu nunca mais te veja, mas 2 coisas marcou na nossa vida, na minha vida, na vida do meu esposo. Sua Bíblia velha, a sua Bíblia velha surrada e seus olhos azuis, ficou marcado, você é um anjo de Deus. Para nós você sempre será um anjo de Deus, estava escrito na carta. Deus vai usar você como anjo, Deus vai colocar pessoas na sua vida, você vai ser um anjo de Deus, você vai ser um anjo de Deus, você vai ser um anjo de Deus para muitas pessoas, você vai ser um anjo de Deus. Eu tenho a carta guardada até hoje. 25 anos a carta está guardada comigo, eu vou lá nos meus papéis, está amarelinha, está lá a carta. Vou encerrar. Ontem de manhã eu saio de casa correndo e vou para o retiro, ia ministrar lá nos jovens. Minha casa tem 2 compartimentos, de cima e embaixo. Compartimento de cima eu larguei tudo aberto. Saí, desci e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu entrei na sala, 2 sacos de lixo em cima do sofá. Negócio estranho. Subi a escada,
meus vidros de perfume, tudo dentro de uma sacolinha, colocado no chão. Sim. Fui assaltado aqui, roubaram. O perfume não levaram porque a marca é ruim. Graças a Deus que a irmã que vende perfume para mim não está aqui. Não ia pagar mico de novo. Aí eu liguei para aquele abençoado do meu jeito e disse, não deu tempo de explicar. Entraram aí na casa do Senhor. Aí, o único susto que eu levei é que na sala onde fica o computador e as coisas da igreja, tem um canto assim que fica uma caixa, onde fica o dinheiro da oferta que eu trago da igreja. E na sexta-feira eu cheguei com a oferta da igreja, devia ter perto de R$1.000 por aí, eu coloquei na caixa, não havia nem conferido, eu tirei e coloquei na caixa. E quando eu olhei, cadê a caixa? Ela não estava. Aí o abençoado do meu genro disse assim, não, fica tranquilo, não roubou nada. Eu só tirei a caixa daí, fiquei com medo do ladrão voltar. Ele disse, pode olhar que tinha umas moedas aí do lado, aí não tinha? Eu falei, tinha umas moedas. Então a moeda ele pegou, mas o dinheiro ele não pegou. Nem os perfumes que ele separou, ele não conseguiu levar. Ele escalou os muros e tal, entrou pela parte de cima, pulou a janela, entrou dentro de casa e saiu pelo portão, porque lá dentro tinha chave, ele saiu abrindo e saiu pelo portão. Quando a minha esposa chegar, aí ela vai conferir lá, ver se faltou alguma coisa, porque eu não vi falta de nada. Então quando ela chegar, que ela vai conferir. Porém, tinha anjo lá. E não é o anjo físico, não é o anjo espiritual, o anjo físico. Por quê? Porque os vizinhos notaram alguma coisa diferente. E foram lá bater no portão e assustaram o camarada. Então você entende? Eu estou na mensagem, você entende? Nós somos anjos para a vida de alguém. Lá na minha rua tem anjos. Eu larguei tudo aberto. E Deus providenciou pessoas para não deixar ele levar coisas que iam me dar prejuízo. Você pode entender isso? É por isso que vale a pena andar na rota certa, é por isso que vale a pena ser fiel a Deus, é por isso que vale a pena ser sincero, é por isso, irmão, por favor, me escute, nós temos que ser uma única pessoa, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, não tem meio termo, nós temos que ser de Deus, de Deus, de Deus, porque haverá o poder e a guarda de Deus sobre a tua vida, aconteça o que acontecer, Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar, Deus te ama, Ele não vai te abandonar. Nenhum momento da sua vida Ele não vai te abandonar. Quer trabalhar para Jesus? Quer fazer alguma coisa? Quer ter ministério? Tem que pagar pedágio. Senão não tem conversa. Se não orar, se não consagrar, é batalha hoje, batalha amanhã, batalha hoje, batalha amanhã, batalha hoje. E aí não é só nós que sofre quem está do lado, sofre quem me ajuda, sofre todo mundo. Vem orar comigo amanhã, 5:30 da manhã. 5:30 da manhã, amanhã, 5:30 da manhã aqui. Todos os dias, segunda a sábado. Vem amanhã à noite no Ministério Forte, 7:20. Oração. Vem. Aí o Salmo de número 34, versículo 7 se torna verdade. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e livra. Escute, Deus não é nosso empregado, nós somos servo de Deus. Deus não é teu empregado, Deus não é meu empregado, eu sou servo dele, eu preciso dele, eu sou devedor a ele, eu tenho que ter afinidade com ele, senão eu não sou ninguém no mundo do Espírito, eu só vou sofrer no mundo do Espírito. Fique em pé no seu lugar. O Espírito Santo está tratando com você agora. Olha, ele vai cobrar você aí. Eu tenho certeza que ele vai cobrar. O Espírito Santo vai cobrar você aí. E ele vai dizer, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?
É isso que eu queria te falar, e você entendeu isso nessa noite. Você não é um mero frequentador de igreja. Você não tem nome de crente nem evangélico. Você é um anjo de Deus nessa terra. E anjos, eles estão na rota certa. Quem é de Deus anda na rota certa. Quem é de Deus está com Deus. Quem é de Deus, a sua vida é certa, é legítima, é legalizada, é tudo certinho. Quem é de Deus anda no caminho de Deus, para não ser atropelado pelo mal. Senão um monte de coisa começa a dar errado, dá errado, dá errado, dá errado. O que está acontecendo, pastor? Irmão querido, irmã querida, por favor, vem comigo, vamos entrar na rota certa. Deus tem uma bênção muito grande para a tua vida. Você é uma pessoa maravilhosa e Jesus te ama. Você é uma pessoa maravilhosa e Jesus te ama, e Ele tem uma bênção extraordinária para a tua vida, aleluia. Deus toma você pelas mãos nessa noite e diz: filho, filha, o meu projeto contigo é grande. Tenho muitas coisas para você fazer ainda nessa terra. É Deus. Deus está nessa causa. Não serás abalado, nem confundido. Grande é o Senhor. Ele é o Deus da sua casa, da sua família. Ele te ama. Nós não merecemos nada, mas Ele nos ama mesmo sem merecer. Nós somos cheios de falha, mas Ele nos ama mesmo assim. Por favor, o que falta na sua vida? Falta batismo? Daqui a uns dias nós vamos ter o primeiro batismo desse ano. O que falta na sua vida? É hora do abraço com Deus. Esse é o ano do acerto na sua vida. Esse é o ano das bênçãos na sua vida. Para de sofrer. Vem para os braços de Jesus. Ele tem algo glorioso e maravilhoso para fazer na tua vida. Aleluia. Essa mensagem está sendo registrada no reino do Espírito, porque um dia você será cobrado porque ouviu, mas não deu nenhuma atenção. Por isso Deus manda falar com você nessa noite. Olha, eu te amo, eu tenho um lindo projeto, um ministério para pôr nas tuas mãos. Se prepara aí, cria raiz e alicerce, porque eu vou fazer coisas grandes no reino do Espírito através de você. Aleluia. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele. Toda glória sejam dadas a ele. Aleluia. Glória a Jesus. Diga graças a Deus. Bem forte, diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Guarda bem no seu coração. Esse negócio é tremendo. Essa palavra é tremenda para a nossa vida.